Inteligentes. Aí, eu já tô aqui com a minha querida amiga Elaine Cristina. Obrigada. Que bom ter você aqui mais uma vez. Hoje vamos ficar sentadinha, que hoje é um bate-papo. Bem gostoso pra gente falar da Páscoa, que já tá se aproximando. Elaine, e agora que as pessoas que não compraram ainda seu ovo de Páscoa, seu chocolate, como que a gente escolhe o menos calórico? Então, essa questão de caloria, basicamente, você vai ter informações da tabela nutricional. Não tem outro jeito, tá? Tem tabelinha? Tem tabelinha. Eu até trouxe um exemplo que a gente pode colocar Coloca ali. lá a tabelinha pra ela. E o que é muito bacana, na tabela nutricional você vai ter as informações principais, ou seja, aquelas informações aonde você vai levar em consideração a quantidade calórica. Mas não é só isso que é mais importante, tá, Marília? O que é importante também? Que nós possamos colocar a atenção nos ingredientes. Como é que eu faço? Lá do ladinho, olha, ali está a tabela. Vai olha que lá. legal. Então, a tabela nutricional, ela tem ali, ó, valor energético, 142 calorias. Agora, olha a atenção ali em cima, porção 25 gramas. 25 gramas. O que é isso? É aquela porção quase do tamanho de uma barrinha pequenininha dessas que a gente compra convencionalmente. Aquela barrinha tem 25 gramas. Um ovo tem de 150, 200 gramas. Tudo isso. Então, quando você olhar a tabela ali, não é a tabela do ovo todo, por favor. É a tabela de 25 gramas. Ou seja, fazendo um cálculo rápido aí, se um ovo tiver 200 gramas, em média, a gente vai ter, então, 1000 calorias em uma única unidade de ovo de Páscoa. Nossa, tudo isso, Elaine. Tudo isso. Então não dá pra pegar, abrir um ovo e querer comer tudo numa tarde só. Dá, mas é triste. Dá, mas é triste. Depois dos prejuízos, depois né? Depois vai se arrepender. Então, importante. Outro assunto importante, então, lá do ladinho da tabela, tem os ingredientes. E a ordem dos ingredientes sempre é do maior para o menor. Então, abre ali o olho quando você vê escrito açúcar. Se o açúcar é o primeiro, escolhe outro. O ideal é que venha primeiro cacau, leite, que são esses insumos que são os mais importantes e que fazem bem à tua saúde, não é o açúcar. Entendi. Agora, Elaine, a gente tem muitas opções na Páscoa. É barra de chocolate, ovos de Páscoa, coelhinho. Como a gente sabe qual é melhor para economizar em questão de custo-benefício? Olha, isso é bem legal, hein? Se você fizer umas contas, e aí eu acho que é bacana até envolver as crianças. Hoje as crianças já estão acho que até mais inteligentes, né? Porque elas conseguem entender melhor essa questão do valor das coisas. Então, convida as crianças para ver que às vezes numa barra de 100 gramas, que você vai pagar lá em torno de 5, 6 reais, o mesmo ovo você pagaria 30 reais. Então, a economia, ela também é aí. Então, não faz muito sentido, né, você comprar um ovo de Páscoa só pelo formato dele, você gastar tão a mais do que aquele momento. Porque tem aquela questão, né, Páscoa, as barras a gente encontra em todas as outras épocas do ano, mas o ovo de Páscoa especial símbolo, né? Isso, mas tem uma opção muito bacana que é montar cestinhas, né? Que a cestinha ainda é uma coisa que remete mais ainda que aquela Páscoa familiar. Então as cestinhas com aqueles amendoins, né? Olha que legal. É tão gostoso. É tão gostoso. Ninguém mais faz hoje em dia. Então há opções sim, e isso afeta sim o orçamento familiar. Hoje, se uma família for tentar comprar ali 10 ovos de Páscoa, ela não vai gastar menos do que 300 reais. Então é um valor importante, é bastante. É verdade. Isso então que você tá é legal a gente abrir um pouco os olhos e desapegar um pouco dessa questão do que é o padrão. A gente precisa também não só olhar a questão de qualidade nutricional, mas a nossa qualidade de vida também, né? E também, né, quando mexe no bolso da gente, né, gente? Isso. A gente tem que cuidar Daria bastante. para comprar, de repente, até um brinquedo muito melhor para uma criança. Com certeza. Do que um chocolate. E tem muita gente que também não gosta de chocolate, né? E aí tem essa opção também do ovo de coxinha, de coxinha. Tem outras opções. Isso é legal. É uma novidade, é uma novidade, é uma opção. Muito criativa, ótimo. Muito criativa. Não vamos falar do valor calórico, não. Isso é uma outra situação que também não é relevante. Importante a gente se divertir um pouquinho também. É verdade. Tá? Elaine, agora eu quero saber a diferença que a gente não sabe muitas vezes do diet, light, zero lactose. Ficar olhando, observando essas tabelas nutricionais. Olha só, eu trouxe uma outra tabela também que dá pra gente colocar ali, que nessa outra tabela dá para perceber bem as diferenças. Então, basicamente, olha, quando nós olhamos ali os ovos de Páscoa, tem com avelã, tem amêndoas, castanha do Pará, né? Olha, ao leite, que são a tabela do meio característica, todos ao leite branco, isento de açúcar e teor reduzido de açúcar. Então, nós temos na mesma quantidade, aí em torno de 100 gramas de chocolate, 564 calorias, podendo chegar até 395. Então, são quase 200 calorias a menos, dependendo do chocolate. Qual que é a diferença básica quando nós falamos de diet
light, zero lactose. O diet, Marília, é sempre que nós tiramos integralmente um insumo. Diet tem a ver com diabetes? Não. Tem alguma coisa a ver para as pessoas diabéticas? Não, associamos isso porque, em média, os alimentos diet sempre são tirados o açúcar. Mas eu poderia ter um alimento diet que foi retirado a gordura. E ele seria diet e mantivemos o açúcar. Entendi. Entendeu? Então, diet é quando eu tiro integralmente. Vamos pensar assim, um bolo sem glúten, ele poderia ser um bolo diet em farinha de trigo. Porque eu tirei totalmente a farinha de trigo. Ok? O light, qual é a diferença? O light, nós temos então um ovo ou um chocolate que foi reduzida a quantidade de açúcar ou de um insumo de pelo menos 25%. Então, o light sempre vai ter 25% menos do que em algum insumo do que o outro tradicional. É assim que funciona. É desse jeito. Agora, eu estava comprando até meus ovos de chocolate aí para a família e tudo mais. E tem alguns ovos que tem castanhas, oleaginosas, amêndoas. Você acha que isso adianta alguma coisa? Ou só por ter, às vezes, chocolate ao leite, que é um pouco mais calórico? Como é que é? O que é muito legal? Quando nós temos só o chocolate ao leite, nós temos basicamente ali muito açúcar, o leite, e isso faz sim pico de insulina, que faz então a questão de engordar, tá? Faz a reserva de gordura. Quando nós associamos as castanhas, as oleaginosas, eu tenho uma fonte de gordura do bem. Essa fonte de gordura do bem, além de aumentar a saciedade, ajuda até a ativar o metabolismo e evitar que essa reserva de açúcar fique tão grande. Então, colocar as castanhas é melhorar o valor nutricional do chocolate. Então vale é muito bom. É muito. Gente, além de ser mais gostoso. Um chocolatinho aí tranquilo, sem culpa, sem peso na consciência, colocando aí essas oleaginosas, castanhas, amêndoas, tudo isso que faz tão bem para nossa saúde, É tudo de bom, né? Agora, quando a gente está falando essa questão de fazer bem para a saúde, de emagrecer, a gente